Vamos lá então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente é um dos assuntos mais negligenciados da internet, que é o vício em videogame, vício em jogo online, vício em tecnologia de forma geral, mas principalmente vício em jogo, tá? Ou melhor, não vai ser só em jogo, mas em entretenimento barato, em serotonina barata, tá? Por quê? Por que é negligenciado? Porque existem duas vertentes de pessoas que respondem quando uma pessoa diz que existe um vício em dopamina barata. A primeira vertente vai dizer que não, é exagero, né? Isso é normal, cara. Sempre existiu dopamina barata, só mudou o meio que ela é administrada para você, o que você consome a dopamina barata, né? Mas sempre existiu e você é muito radical, não dá para você se livrar disso, é o novo normal, as pessoas dizem, e tudo bem, existe esse tipo de pessoa. O outro tipo de pessoa, tendencialmente, vai dizer que não é que é novo normal, né? Não é que é uma coisa boa, mas que não tem como a gente escapar, né, disso, porque afinal de contas já está tão enraizado na nossa vida que faz parte, né? Você dificilmente consegue ficar longe da tecnologia. E vão existir o terceiro tipo de pessoa, que são poucas, mas são as pessoas com as quais eu compartilho a visão, que dizem que a sociedade está completamente doente, né, por conta disso, e que você, quando não é que se deixa, né, pegar por esse vício, mas quando você é atraído por esse vício, quando você é capturado, quando a sua atenção é roubada por isso, você vira uma vítima de um sistema que está o tempo todo tentando comercializar aquilo que você tem de mais importante, que é a sua atenção, que é o seu foco, que é a sua capacidade de produzir, né? E não me venha com aquele papo assim de que, mas você, numa sociedade capitalista, você não vive só para produzir, isso faz parte. Não venha com esse papo aqui, que esse não é o canal. Eu estou falando de produzir do ponto de vista você atingir os seus objetivos pessoais da vida, quer dizer, você ser uma pessoa substancialmente funcional, né? Quer dizer, você ir trabalhar, você ter um relacionamento com outras pessoas, você se entreter de uma outra maneira e, né, não deixar que aquele seu momento de entretenimento, que tudo bem, um entretenimento barato do ponto de vista, né, de custo, aquilo não vire o centro da sua vida. Porque qual que é o problema? E aí eu vou começar a expandir meu próprio ponto, tá? O problema é que, uma vez que você começa a deixar que essa forma de entretenimento vire o centro da sua vida, você começa a abrir mão de praticamente todo o resto da sua vida por conta disso. E essa é até uma das características fundamentais, né, clínicas de um vício, é quando você não consegue conter muito bem o uso dele. E existem outras características também, tá, que a gente pode explorar sim, mas é quando você não consegue conter muito bem o uso dele e aquilo começa a ocupar outros espaços da sua vida que antes eram ocupados por atividades habituais, né, normais, né? Um dos outros traços que você pode até caracterizar de um vício, né, é que você se sente mal quando você não usa aquilo. Então, por exemplo, a pessoa que é adicta, né, uma pessoa que é dependente de substâncias químicas, ela se sente mal, ela tem uma fissura física, né? Ela tem uma, como é que se diz? O termo para isso é craving, mas não tem muito uma tradução justa, certa para isso em português, mas seria uma fissura, né? Ela tem uma vontade muito grande, incontrolável de usar aquilo. E quando ela não usa, ela fica muito frustrada, ela entra em uma síndrome de abstinência real, né? Com irritação, né? Se você é uma pessoa que toma café, por exemplo, você sabe do que eu estou falando, porque substancialmente é a mesma coisa. Você, quando fica sem tomar café, você fica com dor de cabeça, né? Por exemplo, hoje eu estou com dor de cabeça porque eu não tomei café. Pra você ver que eu sou viciado também em café. Mas você fica com dor de cabeça, você fica irritadiço, né? Você começa a tentar justificar, né, por que você precisa usar aquilo, porque afinal de contas você precisa justificar, você precisa dar uma razão racional, e muitas vezes é uma boa razão, tá? Quer dizer, no caso do café, né, a pessoa precisa para poder se manter acordada, né? Mas a pessoa que é adicta, que é uma dependente química, ela vai dar razões muito boas, que ela não consegue, que vai ser só a última vez, que ela está diminuindo a dose. É a mesma coisa para uma pessoa que é adicta, por exemplo, em Instagram, é uma pessoa que é adicta em ficar no YouTube, é uma pessoa que é dependente de jogo online. Cara, assim, muitos guris vêm falar comigo, me mandam mensagem até no particular. E isso vale para pornografia também, viu? Já que fez tanto sucesso o Papo de Homem, eu vou fazer desse vídeo aqui um outro Papo de Homem também, né? As meninas que me perdoem, ou enfim, sintam-se incluídas, porque eu diria que é até mais importante que os homens ouvirem isso aqui, as meninas também. Tem muito rapaz que está completamente viciado em pornografia, cara.
completamente viciado. Assim, a gente já fez um vídeo em que a gente explorava mais ou menos isso por cima, né? O vício em pornografia, né? Dá pra gente explorar mais a fisiologia e tal, né? Eu falo disso no clube, por acaso, tá? Então, de novo, fica aqui o convite. Eu sempre vou fazer um convite agora em todos os vídeos. Se você não conhece o clube, conheça o clube, que é a nossa comunidade onde nós buscamos nos desenvolver do ponto de vista de desempenho, tá? Nós somos uma comunidade que é voltada inteiramente para você obter alto desempenho acadêmico, você ter alto desempenho físico, alto desempenho cognitivo, e lá eu pego todos esses assuntos que eu trato aqui no canal e eu aprofundo mais, tem aulas muito mais longas, né? Tem aulas muito mais profundas, tem material impresso para você imprimir, enfim, né? Poder fazer exercícios todos os dias e conseguir atingir seus resultados, aumentar seu desempenho cognitivo, aumentar seu desempenho acadêmico, né? Aumentar seu desempenho físico, tudo isso está lá. Né? Agora, tem muitos, voltando, né, para o vídeo, tem muitos rapazes que estão completamente perdidos nisso. Por quê? A gente já falou em outro vídeo sobre isso, mas o foda da pornografia é que você tem isso disponível o resto da vida, o tempo todo, muito fácil, uma bomba de dopamina imediata. Uma coisa que era para ser uma recompensa, né, de uma relação, uma recompensa. E eu não estou falando do ponto de vista moral, não, tá? É que assim, substancialmente o passo final de uma relação. A relação física, depois da relação física não tem mais nada, quer dizer, né, não tem alguma coisa que chega além disso. O ato final de você estar literalmente, cara, me perdoe, mas dentro de outra pessoa, né? O que era para ser uma coisa difícil, de repente virou uma descarga fácil. E o jogo também é isso. O tigrinho funciona fundamentalmente como uma grande pornografia. Você aperta um botão, né? E aquela sensação, a descarga de dopamina de uma recompensa que é financeira, que de repente chega assim de modo imediato, imprevisto, gera uma sensação muito boa de dopamina. É a mesma coisa pro jogo. Quem joga, vocês ficaram me zoando por causa do LoLzinho, mas o papo é sério, cara. O LoL, ele tem o mesmo mecanismo de vício. Quer dizer, existe um determinante de sorte, de imprevisibilidade ali, que ele é desenhado, o algoritmo do jogo ele é todo desenhado para sempre te manter preso, te dando descargas aleatórias de dopamina. Você acha que o Instagram não é assim também? Quer dizer, o Instagram ele não mostra só a coisa que você quer o tempo todo. Ele te mostra uma mistura, né? E o próprio CEO do Instagram fala isso, o Alan fala isso no Instagram dele. Você pode procurar para você ver que eu não estou mentindo, não estou inventando. Você entre aí no Instagram do CEO do Instagram, né? E procure. Ele fala exatamente que o Instagram ele busca mostrar uma mistura muito clara entre coisas que não são, né, normalmente aquilo que você vê, e assuntos que você vê. Porque é interessante para o Instagram que você continue descobrindo mais conteúdo, então tem essa sensação prazerosa do descobrimento, do imprevisto, mas ao mesmo tempo tem o conforto de você ver um assunto que você está sempre familiarizado. E isso vai o tempo todo te dando uma descarga muito equilibrada de dopamina que te mantém refém. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Qual que é a consequência imediata disso? Cara, olha, eu passei 10 minutos falando sobre isso. A consequência imediata disso é que você fica viciado. Por quê? Porque isso lentamente, primeiro, é mais fácil do que você manter uma relação real com outras pessoas, dá menos trabalho, você não se frustra, você não precisa bater boca, você não precisa discordar, tá sempre ali. Né? Pegando um exemplo ali da pornografia, se para ter uma relação real você se frustra, você leva não, né? Você tem discordância com outra pessoa, você bate cabeça, né? Às vezes não dá certo, você, enfim, o jogo de sedução não rola, a pornografia tá fácil, cara, você abre o seu navegador ali, aperta um botão e acabou, né? E você, enfim, tem seu momento ali. Só que se isso está disponível o tempo todo, que motivação que você tem para você ir viver a vida real? É a mesma coisa do jogo, quer dizer, se está muito mais fácil você, no conforto do seu quarto, ter aquela sensação de descoberta, de vitória, né, de que você está vencendo na vida porque você venceu uma partida, e que, cara, não se engane, a partida ela é desenhada para você ganhar aproximadamente 50% das vezes, um pouco menos, um pouco mais, mas sempre o suficiente para te manter ali preso. Se é quase assim ocasional, é quase aleatório, mas é não aleatório o suficiente só para te manter preso, que motivação você vai ter para viver a vida real, onde a frustração te aguarda a maior parte do tempo? Você não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque na vida real, você vai levar um monte de não, você vai ter que lidar com o cliente, você tem que lidar, no meu caso, com um paciente que não é fácil, te frustra, não faz aquilo que você quer, não tem esse componente aleatório de sorte, mas controlado por um algoritmo ali que te vai permitir vencer 55%, 60% das vezes, sempre para te manter preso. É pelo contrário, na verdade é muito mais frustração do que vitória. Só que a vida normal, a vida real é assim.
né? E isso volta naquele outro ponto que eu sempre exploro aqui no canal, é que a sua capacidade de se focar, a sua capacidade de desempenhar bem, né, de ter alto desempenho cognitivo, de ter alto desempenho acadêmico, de ter alto desempenho físico, é essencialmente a capacidade de você conseguir postergar, sempre se negar, né, essa compensação, esse sistema de recompensa. Ao invés de você querer uma recompensa aqui e agora, você aceitar que essa recompensa não vem imediatamente, né? É você deixar para depois. É o famoso experimento. Tem um vídeo que roda no YouTube, eu vou ver se eu deixo o link aqui em algum lugar, desculpa, de um vídeo, né, que um experimento nos Estados Unidos, feito numa universidade americana, em que eles testam a capacidade de uma criança de conseguir se controlar na frente de um doce quando ela não está sendo vigiada. Então, se ela come ou não o doce, ela tem uma capacidade de autocontrole ou não, né? E aí a associação que foi feita é que uma criança que consegue não ceder à tentação de comer o doce quando não tem ninguém olhando, é uma criança que tem mais força de vontade, é uma criança que consegue se controlar melhor e, portanto, né, em um ambiente acadêmico ela tende a desempenhar melhor, em um ambiente profissional ela tende a desempenhar melhor. Por quê? Porque ela não cede tão fácil à tentação de um prazer barato, de um prazer imediato ali, né? Ela entende que exatamente depois, desculpa, eu não contei o experimento inteiro, o experimento funcionava assim, né? Se você não comesse ali o doce que estava ali na frente, enquanto não tivesse ninguém fora, né? A pessoa prometia que na volta ela ganhava mais doce, ou era alguma coisa assim. Mas enfim, substancialmente o que o experimento quer dizer é que se você consegue se controlar e você consegue aceitar que depois, se você espera você ter uma recompensa maior, você tem mais força de vontade e desempenho melhor. Que é mais ou menos o que acontece na vida real, né? De novo, tipo, quando você consegue postergar a sua capacidade de sentir prazer imediatamente, você passa um pouco de vontade, mas depois sua recompensa é maior, você tende a conseguir reproduzir e replicar essa capacidade de aguardar, essa sua força de vontade, essa sua paciência em outras áreas da sua vida, né? Então, desculpa aí, né, se esse vídeo está parecendo um pouco confuso, mas eu acho que eu sinceramente acho que ele tem uma linha de raciocínio que se você prestar atenção bem, você pega. Quer dizer, o jogo, a pornografia, o celular, tudo isso são grandes mecanismos que te dão isso muito fácil, te recompensam facilmente. Mas uma vez que você percebe que na vida real essa recompensa não vem facilmente, que isso não é natural, primeiro, se você está muito acostumado com essa recompensa fácil, na vida real você se frustra, né? E para além da vida real, né? Na sua vida como um todo, sabe? Não é só nas pequenas coisas, a sua vida como um todo, nenhuma das recompensas é imediatas. Quando as pessoas vêm falar comigo sobre medicina, por exemplo, não acho que sua recompensa vai vir na hora que você passar. Vai levar muito tempo. Você estudar até lá, vai ser isso, vai ser basicamente você jogar para frente sempre uma recompensa que não chega nunca, né? Isso é outras coisas também. Relacionamento é assim, você treinar para ir na academia, você ir na academia para treinar, desculpa, é assim também, você treina muito e a recompensa, né, vamos dizer assim, de você ter um corpo legal demora, chega muito lá na frente. Se você fica o tempo todo só se acostumando com essa dopamina barata, com isso que você tem que esperar, que você não precisa esperar para chegar, primeiro que você se torna imediatista, né? Você não aprende a ter a paciência para as coisas acontecerem. Segundo, que você vai ficar preso naquele universo virtual para sempre, onde você sempre vai ter disponível essa energia barata, né? Sempre vai ter disponível isso, né? Desde que você pague, desde que você continue vendendo aquilo que é mais importante para você, que é seu tempo, né? E uma vez que esse tempo vai embora, meu amigo, não tem dinheiro que faça ele voltar, né? Se você aprende a controlar isso, se você trabalha bem, se empreende, não sei se tem uma boa ideia, você ganha muito dinheiro, cara, muito dinheiro mesmo. Agora, se você não faz nada disso, você só fica preso na dopamina barata, eu te garanto, assim, não tem dinheiro no mundo que faça voltar esses 10 anos que você perde aí jogando jogo no computador enquanto você poderia estar estudando, sei lá, para passar num concurso, para passar na faculdade que você quer, ou enfim, para ter uma relação com uma mulher que você gosta, para ter uma relação com um cara que você gosta, não importa, né? O que me parece só é que a gente paga um preço muito caro para uma dopamina muito barata, né? E que é muito fácil e que sinceramente não tem aquele sabor de vida real. O grande sabor da conquista, o grande sabor de uma coisa boa, ela vem porque você pagou um preço caro por ela, que é esperar, que é passar dificuldade. Eu não estou falando que você necessariamente tem que passar dificuldade para conseguir alguma coisa, né? Mas tendencialmente na vida real você passa dificuldade. Quase nunca as coisas vêm fácil assim, né? E é justamente porque elas não vêm fácil que elas são mais saborosas, elas são mais gostosas, são mais bonitas assim, né? Enfim, eu acho que esse vídeo ficou um pouco
viajado, talvez, né? Tem um pouco de paciência, mas é que me pediram para gravar um vídeo sobre isso e como eram muitos pedidos, eu achei que era importante gravar, falando assim, sem plano, como eu sempre falo com vocês, mas falando de um jeito mais direto, como se eu estivesse conversando com você, olho no olho, para você pensar um pouco sobre o que eu tô falando, beleza? É isso, a gente se vê na próxima. Até mais.